Olá, eu sou o Dr. Eduardo Piassi e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a artrodese na coluna lombar. Por que ela serve? Quando que ela está indicada? Quando ela é feita? Aqui nós temos um modelo anatômico de uma coluna lombar e aqui já estão instalados os parafusos pediculares e as hastes no conector transverso. Então todo esse material à base de titânio que é utilizado na cirurgia da artrodese da coluna lombar. Para que ela é feita? Algumas vezes esse disco intervertebral, esse amortecedor que existe entre cada vértebra, ele sofre um processo de desgaste muito avançado. Então essa altura do disco já vai diminuindo com o tempo. E entre cada nível da coluna nós temos um orifício, o forame, onde passa a raiz, o nervo, no caso da coluna lombar, que vai para as pernas. Algumas vezes esse disco ele promove a formação de uma hérnia de disco. Existem várias doenças que acometem essa região. Normalmente esse processo de desgaste, de degeneração, ele vai acarretando uma instabilidade, uma movimentação anormal da coluna lombar, podendo culminar até às vezes num deslocamento da vértebra. Então, nesses casos, está indicada a artrodese. Ou quando existe uma instabilidade do segmento lombosacro ou do segmento lombar, e quando a altura do disco precisa ser refeita com uma prótese. Então, na cirurgia, nós introduzimos parafusos que a gente chama de transpediculares, porque eles atravessam uma estrutura da veste chamada pedículo, e de posterior em direção anterior, eles vão até o corpo vertebral da vértebra, certo? Qual o objetivo da realização da artrodese? Primeiro, estabilizar esse segmento, não mexe mais, está tudo fixo. Estabilizar esse segmento com instabilidade e promover um ganho na altura do disco, renovando, retomando principalmente o tamanho, a altura do forame, desse orifício onde sai o nervo. Normalmente a artrodese é associada a uma cirurgia de descompressão, de liberação do nervo, das raízes, da medula. Isso também é muito importante. Para que a artrodese serve com metal? Ela serve para estimular o organismo a formar osso, fazer uma ponte óssea entre a vértebra superior e a vértebra inferior. Ok? Aqui nós temos exemplo, por exemplo, da prótese que é colocada no disco, espaçador que nós colocamos entre uma vértebra e outra. Esse aqui vai substituir o disco. E dentro dessa estrutura tubular nós colocamos osso. Então, vai existir isso aqui, ó, como se a gente colocasse no local do disco, vai estimular também a formação óssea de uma vértebra a outra. Atualmente, esse tipo de cirurgia da artrodese lombar, nós podemos fazê-la de forma menos invasiva. É a técnica cirúrgica de artrodese minimamente invasiva, onde nós temos a capacidade de chegar até a vértebra, até a coluna, sem lesando menos os tecidos do paciente, com cortes menores na pele, com menos perda sanguínea, com menor dano da musculatura que fica ao redor da coluna, que é uma musculatura importantíssima para a recuperação do paciente. E também, assim, esse tipo de artrodese é um dos tipos de fixação da coluna. Nós podemos acessar a coluna vertebral por todos os lados, pela via lateral, entrando diretamente no disco, pela via anterior, entrando pela frente do disco, e pela via posterior, que é a mais tradicional, que nós entramos pela parte de trás da coluna. Se você tem alguma dúvida e quer me mandar um e-mail, eu vou ter o prazer de lhe responder. Mande para o e-mail que está aqui abaixo, que logo que possível retornarei a sua dúvida.
Muito obrigado.